fala, eu acho que já foi, né? Então, meninos e meninas, bom dia mais uma vez para vocês. Hoje, na nossa aula de história, o que é que a gente vai fazer? Vamos acompanhar o nosso assunto, que é sobre o nazifascismo, no livro. Então, quem não tem livro, eu vou espelhar aqui a imagem para vocês. Vamos entender quais foram os dois principais líderes, governos autoritários dentro de uma questão mundial, porque outros países tinham medo dele. Quais eram as ações, quem sofreu consequências, de que forma as pessoas foram castigadas, o que elas não poderiam fazer, como o mundo reagia diante desse autoritarismo, que a gente pode associar muito a uma questão de ditadura. Então, a gente vai ver um pouco desse assunto na aula de hoje. E na nossa próxima aula, na de sexta-feira, que é a gravada, nós temos o desfecho, falando especificamente sobre os principais países autoritaristas da Europa. E desses principais países, os dois em destaque, que a gente vai falar um pouco sobre eles hoje e conclui na aula de sexta-feira. Então, uma aula complementa a outra. Se você não tem livro, dá para acompanhar, não tem desculpa. E também na nossa aula de hoje teremos uma questão, que é a questão 2, na página 93. O que é que vai ser feito? A gente vai colocar em sequência os fatos históricos sobre o nazifascismo. Quem fez parte, quem não fez e qual o acontecimento. Vai responder no próprio livro. Tira foto e me envia com a atividade de sexta-feira. Se você não tem livro, você vai copiar a sequência na ordem ou, se algum colega lhe enviar a foto pelo WhatsApp ou por qualquer outro lugar, você responde e envia junto com a atividade de sexta-feira. Isso quer dizer que não tem desculpa para não fazer. Então, para começar o nosso costume de sempre, chamada. Bora lá. Alisson. Presente. Ana Letícia. Cauane. Presente. Caleb. Presente. Karen. Cláudio Bernardo. Francisco Wesley. Gabriele. Presente. Gustavo. Ingrid. João Gabriel. José Guilherme. José Marcos. Laiane. Presente. Lucas Evangelista. Maria Eduarda. Tô, Ingrid. Marília. Maria Eduarda, 16. Marília, 17. Melissa. Naira. Pedro. Presente. Presente. Rebeca. Presente. Samuel. Cibele. Presente. A voz da Cibele é uma voz de quem não acordou de jeito nenhum. Quando a gente fala de nazifascismo, que é o nosso assunto de hoje, a gente tem que lembrar da questão do autoritarismo, da questão ditadura, onde as pessoas não tinham direito de expressão. O que isso significa? Existia toque de recolher, as mulheres não podiam andar sós na rua, crianças não podiam também estar só na rua, só quem podia exercer um trabalho era o homem, as mulheres tinham que ficar dentro de casa. A religião predominante que teria que ser praticada era católica. Quem não praticasse o catolicismo era perseguido, era massacrado, era humilhado e muitas vezes era impedido até da população falar com eles, ou seja, dirigir a palavra, da população comercializar. Se eu tenho um comércio e eu não sou católico, eu sou um judeu, eu sou um muçulmano, eu sou um protestante, ou seja, eu pratico qualquer outra religião,
ninguém poderia comprar no meu comércio, existiam propagandas, existiam ações para que a população ficasse ciente disso. Não comprar de mulheres que fossem separadas, não comprar de mulheres que haviam cometido adultério. Então, tinha todo um processo de autoritarismo. A sociedade deveria cumprir o que os seus governantes estavam mandando. Dentro desse período do nazifascismo, vamos dizer assim, um período de poder militar dentro do território, a Europa ela se destacava com alguns países colocando em prática o terror no seu país e propriamente no mundo. Então, em destaque, nós temos Alemanha, Itália, Portugal, Espanha. Esses países eles se destacaram por uma questão de autoritarismo. Mas entre esses 4 países, nós temos 2. Que aí esses 2 é o que, independente do país que a gente more, eles são estudados, eles são mencionados, eles fazem parte do marco mundial. Vocês sabem quais são esses 2 países? E aí? Entre os 4 que eu falei. Quais são os 2 países que tinham poder autoritário sobre a população nesse período do nazifascismo? E aí? Não sabem? Cadê o Gustavo, tia? Gustavo não está presente na aula de hoje. E vocês parem de ficar esperando o Gustavo falar tudo, viu? Vocês deixem de ser gaiato, viu? A Letícia está falando Alemanha, certo. Mas está faltando um outro país. União Soviética? Tá olhando pro livro, né? Não, mas não é a União Soviética. Os 2 países que tinham, vamos dizer assim, um poder tão grande que outros países tinham medo dele. Ah, Coreia do... Na Europa, tá? Europa. Ah, Rússia. Alemanha e Itália, a gente está falando de nazifascismo após a Primeira Guerra Mundial, após a crise de 1929. A gente está falando da Europa, estamos falando de países que têm grande poder. Então, começando aí no livro, para compreender, nós temos os regimes totalitários na Europa. Vai lá, Pedro, lê o primeiro parágrafo para mim. O autoritarismo e o totalitarismo são regimes de governo que se caracterizam pelo abuso de autoridade no exercício do poder. Vai lá. O totalitarismo, porém, é um regime extremo em que a vontade do grupo governante se confunde com a administração do Estado. A vida pessoal e as relações sociais são controladas pelo governo. O cotidiano e rigidamente policiado, assim como a imprensa, a cultura e o sistema educacional. Pronto. Esses 2 pontos que o Pedro acabou de mencionar, eles estão relacionados com o domínio sobre a população de uma forma que ninguém tem direito, vamos dizer assim, nem de respirar. Controle sobre a imprensa. Tudo que fosse noticiado tinha que passar pela censura. O que era censura? Era um órgão onde tinha pessoas responsáveis para olhar toda a notícia, ler o texto e ver se não estava falando mal do governo. Com palavras trocadas, com suposições, mas que o povo iria compreender que aquele pronunciamento, aquela leitura poderia estar mencionando o governo. Então, se a censura percebesse isso, era proibida a publicação. Mencionar, dar sua opinião nas ruas, não era permitido. Tinha, entre o povo, tinham aqueles que a gente costuma chamar hoje de X9, né? Eram pessoas que ficavam escondidas no meio do povo. Ele ainda pode entrar. Ficavam escondidas no meio do povo para ouvir o que o povo estava falando e levava para os militares, dizendo quem estava falando mal, quem estava organizando movimentos, quem estava organizando ações. E aí os militares passavam para os seus governos e os governos davam a ordem de prisão.
E muitas dessas prisões aconteciam, como que a gente costuma dizer, na calada da noite. Aconteciam durante a noite, onde eram retirados dentro de casa e de repente sumiam. A família não tinha mais nenhum tipo de notícia. E essas pessoas, principalmente os homens, quando eles eram levados, eles eram presos, eles sofriam torturas por falar mal do governo, por tentar fazer rebeliões, protestos, incentivar a população a falar mal também do governo, ou seja, não ficar do lado dele, não cumprir as regras. Então, essas pessoas elas eram bem punidas. Nesse período, os governos, a autoridade maior dentro dos países, eles tinham que ser considerados como os deuses. Eles tinham que ser saudados como se fossem deuses, porque na cabeça deles era Deus que tinha dado aquele poder para ele exercer. Então, eles tinham esse pensamento. E é que as pessoas deveriam seguir. Nesse período do nazifascismo, nesse período do fascismo, os judeus foram os povos que mais sofreram, foram os povos que mais foram torturados. Vamos dizer assim, aqueles que de repente desapareciam. Por quê? Porque os governos não concordavam com a questão religiosa deles. Deveriam seguir apenas o catolicismo. E quem não seguisse era perseguido, era torturado, era massacrado. Então, continuando, vamos lá para o segundo parágrafo. Laiane, lê aí o segundo. Ô, Flávia. Vai, Laiane. É bem pequenininho o segundo parágrafo. Deixa eu ler o terceiro, O terceiro eu leio. Gabi, lê aí o segundo. Gabi. O uso da força também é outra característica importante dos regimes totalitários. Quem não concorda com o regime tem uma posição política diferente ou não pertence ao grupo étnico dominante, é considerado criminoso e é perseguido como inimigo nacional. Vai lá, Laiane, o terceiro parágrafo. Os principais exemplos de regimes totalitários foram o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o, não sei falar o nome, stalinismo na União Soviética. Pronto. O que a gente vai abordar no decorrer da nossa aula de hoje e na aula de sexta-feira é sobre a questão do fascismo e a questão do nazismo, Itália e Alemanha, onde os governos correspondentes de cada um. Itália, Mussolini, Alemanha, Hitler. Já ouviram falar sobre os dois ou um dos dois? E aí? Já. Qual? Os dois? Os dois. Isso é o Gustavo, né? Depois só o Hitler. Eita, que ele chegou. Ô, Gustavo, eu tava sentindo sua saudade. Não tava sentindo Estavam saudade com de saudade você. porque ninguém queria responder. Era só perguntando por você. Então, tanto um era autoritário na Itália, como o outro era autoritário na Alemanha. Mas abordando a situação dos dois, de uma forma geral, qual que a gente mais escuta falar como uma pessoa, vamos dizer assim, carrasca, que não tinha pena de ninguém, que por ele exterminava a sociedade inteira, ficava só o povo que estava do seu lado? Qual dos dois? Hitler. Aí eu vou... Durante muito tempo na Europa, tinha esse domínio, tanto na Alemanha como na Itália. Claro que tinha outros países, mas esses dois países eram considerados os de maior poder, onde tinha uma questão política, militar, social, religiosa e cultural. Por que cultural? Porque eu já mencionei para vocês que os governos, eles deveriam ser tratados como deuses. Eles deveriam ser cortejados, vamos se dizer assim. Então, quem passasse por eles deveria ter a famosa bater continência, se fosse o militar. Se fosse o Hitler, como era que eles deveriam fazer? E aí? Alguém lembra? Não lembro. E aí, Gustavo? Oi, Gustavo, fala aí, cara. Se fosse Apresenta passar, nós. se alguém fosse passar pelo Hitler ou tivesse um evento com ele presente, o que era que
tanto os militares como a população deveria fazer para o Hitler? E aí? Não? Essa nem eu sei. O que a população deveria fazer se encontrasse com ele? Essa, ó. Ah, Braço para frente. E o que era que ele falava? Que o povo falava? aí, viu, eu acho. Querendo É dizer uma o saudação quê? a ele. Ai, Exatamente. Silva de cavalo. Querendo dizer o quê? Que ele era o rei, que ele era o poder, que todos estavam ali para ovacionar ele. Então, eu costumo dizer que dentro da nossa história, os principais líderes, os principais governos antigos, tá? Durante essas guerras, esses conflitos de descobrimento, eu costumo dizer que os principais líderes, governos, reis, eles eram famosos baixinhos invocados. Eu costumo dizer isso. Por quê? Porque todos eles eram baixos, baixinho e truncadinho. Então, era demonstração de poder não pelo seu tamanho, mas pela sua força. E eles falavam firmes, exatamente para mostrar o autoritarismo, para mostrar o seu poder. Aí nós temos aqui a questão do fascismo. Itália. A ascensão do fascismo na Itália. Vai lá, Gustavo, lê para mim o primeiro e o segundo parágrafo. Após a Primeira Guerra Mundial, a economia da Itália se deteriorou. Empresas fecharam suas portas e o desemprego cresceu. A sociedade italiana enfrentava também o drama das perdas humanas na guerra, 500 mil mortos e 400 mil mutilados. De um lado, a crise do pós-guerra e o fortalecimento das organizações operárias fizeram avançar as propostas socialistas, influenciadas pela Revolução Russa e o movimento anarco-sindicalista. Do outro, desempregados, ex-combatentes e antigos socialistas fundaram o Face de Combatimento, um grupo paramilitar liderado por Benito Mussolini, que combatia os comunistas, a democracia liberal e as organizações operárias e socialistas. Pronto, parando aí. Então, a gente vai perceber que esses dois parágrafos que o Gustavo leu, ele volta um pouco a assuntos dentro da nossa história, ou propriamente dentro da geografia que a gente já estudou. Tivemos Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, imperialismo na Ásia e na África. Tivemos Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estudar mais adiante. Domínio do fascismo e do nazismo em países da Europa. Isso tudo aconteceu por quê? Primeira Guerra Mundial, países envolvidos em conflitos, países envolvidos na guerra, grupo da aliança, grupo do eixo, grupo vencedor, grupo que perdeu. Independente disso, todos os países eles tiveram perdas. Quando eu falo que eles perderam, é com relação a civis, com relação à quantidade de pessoas que morreram. Então, a Itália, após a Primeira Guerra Mundial, estava endividada. Parte da sua população havia sido exterminada, vamos dizer assim. Muitos morreram, principalmente os homens, em combate. Mutilados, para quem não sabe, aqueles que perderam parte do seu corpo. Então, essa questão da mutilação ainda agravava um outro problema social dentro da Itália. Que problema era esse? Eles não teriam mais condições de trabalhar, então automaticamente deveriam ser aposentados. Só que o que acontecia? Eles não eram aposentados. Muitos eram o quê? Esquecidos pelo militarismo. Então, dentro da família, quem tinha que acabar, vamos dizer assim, sustentando era a mulher. Só que a mulher naquele período também não podia trabalhar. Então, olha aí a questão social que acontecia dentro de um território. Então, muitas vezes, os homens, os militares que eram mutilados, eles acabavam tirando a sua própria vida após retornar da guerra, já estar com a sua família, porque naquele momento, se ele morre, se ele tira a sua vida, a sua família passa a receber uma indenização, porque ele foi um combatente da guerra. Então, muitos tinham essa ação. Itália demorou a se reestruturar. Peraí, Oi? como é a história? Atenção. Quando você é um combatente de guerra, certo? Se você chegar a morrer, a sua família recebe uma indenização por isso.
Entendeu? Hum. Então, quando muitos eram mutilados, eles não poderiam mais exercer sua profissão. Eles eram esquecidos militarmente. Se eles eram esquecidos, eles não tinham como trabalhar e não tinham como sustentar sua família, porque eles ganhavam a partir do que eles trabalhavam. Então, muitos acabavam tirando a sua vida para poder a sua família receber a indenização. Deu para compreender? Aí, recapitulando, voltando. Esse autoritarismo, as pessoas não tinham direito de voz. Teriam que decidir quais ações elas iriam tomar. Se fosse um judeu, se fosse uma família de judeus, eles tinham que ou enganar, mentir que não era, dizer que era católico, e isso acontecia muito. Os soldados batiam nas portas para levar as famílias e eles diziam, não, somos católicos. Eles viviam o catolicismo de fachada, vamos dizer assim, para não serem mortos, para não serem perseguidos. Fugiam do país, e aí nesse período teve muita fuga para um país. Que país foi esse? O acolhedor. Aquele que disse assim, ó, pode vir que estamos de braço aberto recebendo vocês. Nosso país não é muita Brasília. coisa, mas a gente recebe todo mundo. O Brasil. O Brasil foi o país que mais acolheu imigrantes dentro de uma história mundial. E aí vem esses imigrantes que vinham de forma clandestina dentro de navios, escondidos, vinham navios com realmente famílias para trabalhar no Brasil. Então, o Brasil acabava sendo uma rota de fuga. E o Brasil acolhia. Os países europeus ficavam revoltados porque o Brasil fazia isso. A Alemanha ficava revoltada, a Itália ficava revoltada. Não, sabe por quê? Porque eles não queriam essas pessoas no seu território. Para eles eram consideradas pessoas o quê? Doentes, pessoas pecadoras, pessoas do mal. Eram pessoas que não deveriam estar no meio deles. Por isso que os governos davam a seguinte ordem. Prende para depois matar. Essa era a ordem dada. Então, quando essas famílias fugiam, saíam, iam embora do país, os governos achavam era bom, porque na visão deles era um gasto a menos com os militares, uma preocupação a menos, e que ele poderia ficar impondo ainda mais o seu domínio dentro do território. Alguma dúvida até aqui? Aqui nós temos uma imagem que representa os soldados, os membros do fascismo. Olha a forma, a postura que muitos ficavam. Vocês conseguem observar alguma mulher entre eles? E aí? Se tiver, tá bem escondida. Não vejo nada. Não, as mulheres, elas não eram combatentes de guerra, diferente de hoje. Hoje a gente vê mulher dentro das Forças Armadas, independente da profissão que ela exerça. A gente vê mulheres soldadas. Mas nesse período as mulheres tinham aquela visão que eu já mencionei a vocês. Ficar dentro de casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, fazer a comida, classe pobre, né? E a classe, vamos dizer assim, mais privilegiada, a classe média, tinham aquelas mulheres que elas tinham funções diferentes dentro das Forças Armadas, que eram as enfermeiras, era na parte da saúde, para cuidar dos doentes. Então, essas mulheres, elas não iam diretamente para o combate, para a guerra, né? Tinham profissões a ser exercidas e também, deixa eu vir para cá, dentro da história do fascismo e do nazismo, tinham mulheres que muitas vezes estavam na sua casa, chegavam os soldados e as levavam. E quando chegava no, vamos dizer assim, no espaço, né, no prédio, numa sala, lá elas iriam descobrir que iriam trabalhar ou para o Mussolini ou para o Hitler. E que deveriam seguir todas as regras. E muitas delas eram o quê? Telefonistas, eram datilógrafas, que tinha máquina de datilografar, de escrever, máquina de escrever. Elas escreviam as cartas, as mensagens. Então, essas mulheres, elas tinham funções diferentes dentro dos conflitos, dentro das guerras, dentro dos combates. Era qualquer mulher? Não. Elas tinham que ter boa aparência, tinha que ter boa conduta,
Eles analisavam o perfil da família, investigavam se alguém da família já tinha se envolvido em conflitos, se alguém havia ido para a guerra, e não era classe pobre, era classe média, era a classe mais alta, porque deveria saber ler, deveria saber escrever. Então a letra tinha que ser o quê? Bonita. Não tinham direito de falar nada. Algumas ficavam na frente do Hitler, por exemplo, onde tinha que escrever tudo que ele falava. E se ela errasse, ela era punida. Punição, sabe qual é, né? Os castigos severos, tortura. Ele falava rápido e elas tinham que escrever rápido. As ligações que eram feitas em códigos, as mensagens, tudo com questão de códigos de guerra, vamos dizer assim, para impedir que outros países descobrissem o que ele estava planejando. Então, cada mulher tinha sua função dentro do território, independente de estar diretamente na guerra ou não. Vamos lá, Cauane, lê aí para mim as origens do nazismo na Alemanha, o primeiro e o segundo parágrafo. Eita, tinha o primeiro e o segundo. Vai, mulher. Pois lê o primeiro, eu leio o segundo, vai. Tá. A proclamação da República na Alemanha ocorreu em novembro de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, e foi o resultado de uma revolução conduzida por socialistas e liberais. O novo governo, conhecido como República de... Como é o nome, tia? Weimar. Tratou logo de pôr fim à guerra e negociar a paz com os vencedores. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que encerrou a guerra de forma definitiva. Então, foi feito um acordo entre os países. O acordo declarou o seguinte: a Alemanha, responsável por todos os danos causados aos países vencedores, impôs a ela uma paz punitiva. Isso quer dizer que a Alemanha ela se responsabilizava pelos danos causados aos outros países e que ela iria sofrer uma ação por isso, ou seja, ela iria ser punida. A assinatura do documento estabelecia exigências pesadas, causou grande impacto à população alemã. A fim de efetuar os pagamentos estabelecidos pelo Tratado de Versalhes, que se prolongaram por vários anos após o conflito, o governo de Weimar assumiu enormes dívidas, principalmente com os Estados Unidos. Essa situação deixou a economia alemã extremamente frágil e dependente dos capitais estrangeiros. Os problemas econômicos na Alemanha acirraram os problemas sociais. Quais foram esses problemas? Desemprego, concentração de renda, empobrecimento da classe média e dos trabalhadores. A República enfrentava ainda a forte reação da burguesia e das classes médias, que acusavam o governo de ser responsável pela derrota alemã e de favorecer o movimento operário e socialista. Então, a classe rica, a classe média e a classe rica, eles perceberam que essa assinatura do Tratado de Versalhes havia beneficiado, na cabeça deles, havia beneficiado a classe pobre e a classe rica tinha ficado prejudicada. Só que a gente analisando e vendo o que temos aqui no texto, se teve desemprego, como é que a classe pobre foi beneficiada? Ela não foi beneficiada. O que aconteceu? O sistema socialista e o sistema capitalista começaram a ter conflitos, começaram a ter imposições. Os países passaram a se unir com a União Soviética, países socialistas, e passaram a ter um poder maior dentro da Europa, tendo assim o início de conflitos para a Segunda Guerra Mundial, que foi por consequência desses acordos do Tratado de Versalhes. Foi um acordo que beneficiou alguns países, mas acabou prejudicando a Alemanha, porque ele assumiu culpa pela guerra, culpa por ter dado início à Primeira Guerra Mundial, ter dado início aos conflitos da guerra. Só que a gente sabe que para uma guerra existir, não é especificamente um único culpado, porque todos eles têm o mesmo objetivo, fica esperando só a ação de um outro país. Então, os alemães não concordaram porque o povo sofreu com a assinatura desse tratado. Ou seja, a classe social média perdeu, ficou mais pobre, a classe rica ficou mais pobre,
E a classe pobre, de uma certa forma, ela foi, vamos dizer assim, beneficiada. Por quê? Porque eles não perderam nada economicamente, quando a gente fala. Eles ficaram desempregados. Mas eles já eram pobres. Não tem uma classe mais baixa do que a pobre. A professora tem os miseráveis. Os miseráveis entram na classe pobre. Nós temos classe pobre, classe média e classe alta. Então, se a classe alta perde, ele vem para a média. Se a classe média perde, ele vem para a pobre. Se a pobre perde, continua pobre. Então, na visão deles, o pobre estava sendo beneficiado, porque eles não baixaram o nível de classe social. E aqui eles baixaram. Aqui eles foram para uma classe mais baixa. Então, aqueles que eles humilhavam, aqueles que eles tratavam mal, agora poderia dizer assim, ó, tu falou tanto, esnobou tanto teu dinheiro e agora tu tá na mesma situação que eu. Então, é aquela história, a lei do retorno, o mundo dá voltas, como a gente costuma dizer. Bora lá para a página, problema não. Segunda questão da página 93 fala o seguinte. Numere as frases de 1 a 6, ordenando para que formem um texto contínuo e coerente. Deixa eu colocar aqui as questões para a Laiane. Então, bora lá. Tirando a dúvida da Gabi, vocês vão responder no livro, não precisa copiar no caderno. Responde aí de lápis, bonitinho. Depois tira a foto da questão e vai enviar com a atividade de sexta-feira. É tudo uma atividade só, tá bom? Vocês vão numerar. Nós temos A, B, C, D, E e F. Vai numerar de 1 a 6. A ordem dos fatos históricos. Então, observando, vou dar dica para vocês. Qualquer situação que vocês forem responder, tanto em provas da escola normal, como em provas de FCE, como em provas de seleção, de concurso, o que seja. Quando pede para vocês colocarem em ordem, a primeira coisa que vocês vão observar são as datas que aparecem nos itens. Então, sempre que tiver a data maior, vai estar relacionado com os últimos fatos. Quando tiver a data menor, vai estar relacionando com os primeiros fatos. Então, observando aí os itens, me digam qual é o item que tem a data menor. O item é. O item é. E qual é o item que tem a data maior? O B. Ai, tia, que dica boa. Nesse ponto, vocês já têm, ó, o primeiro e o último, que é o sexto. Então, vamos lá. Onde tem o item E, você coloca o número 1. Onde tem o item B, você coloca o número 6. Aí, vamos para a sequência. Item E fala assim, ó, que é o ponto 1. A crise econômica e social que caracterizou a Europa nos anos de 1920, lá da crise de 29, que a gente estudou, a crise econômica que agravou os Estados Unidos, que agravou os países da Europa, agravou a crise no Brasil, lá no café, foi acompanhada pela intensa polarização política, ou seja, os políticos eles estavam envolvidos nessa crise econômica e nessa crise social. Esse é o ponto 1. Aí vamos observar os outros pontos. Deixa o item B, que é o 6, por último. Nós temos o item C, que vai ser o 2. De um lado estavam as mobilizações dos operários, socialistas e comunistas, e do outro lado estava o crescimento dos grupos nacionalistas de extrema direita. De um lado o capitalismo e do outro lado o socialismo. Então o item é 1, o item C, 2. Onde vai estar o item 3? A gente está fazendo a sequência de fatos históricos dentro de um texto. Item A é o 3, coloquem aí. Na Itália, esses grupos eram representados por partidos fascistas, dirigidos por Mussolini, e na Alemanha pelo partido nazista, comandado por Hitler. Ponto 4, lá embaixo, o F, ó. Na Itália, após a marcha sobre Roma, de 1922, Mussolini foi convidado a compor o governo e assumiu o poder como ditador. Ele era líder do partido fascista, e o seu poder era tão grande que ele foi convidado a ser o governo da Itália.
baixinho, mas que todos tinham o quê? Medo dele. Ponto 5. Na Alemanha, o nazismo conquistou grande apoio popular com pauperização econômica e social gerada pela Grande Depressão, ou seja, pela grande crise econômica de 29. E o último ponto, item B, em 1933, que é o número 6, com o apoio da grande burguesia industrial, o nazismo chegou ao poder. Então, o que é que vocês vão analisar? O item E, ele inicia o texto falando sobre o conflito dentro da Europa. O item C fala que nesse conflito tinha de um lado o comunismo e do outro lado o nacionalismo, ou seja, o capitalista. O item A fala especificamente da Itália, comandada por Mussolini no seu partido fascista, e a Alemanha, comandada por Hitler no partido nazista. Item F, 4. Na Itália, após a marcha sobre Roma de 22, Mussolini foi convidado a compor o governo. O que é que vocês sempre têm que prestar atenção? Vai outra dica. Se em um texto, em um parágrafo, em uma frase, está falando inicialmente sobre alguma ação de um país, a próxima sequência tem que ser com relação a esse país, para entender. No ponto 3, ele fala que a Itália é representada pelo partido fascista. Então, o ponto 4 não poderia falar sobre a Alemanha, teria que falar primeiro sobre quem? Sobre a Itália. E o ponto 5, sobre a Alemanha, porque é uma ordem, ela é respectiva. Diante disso, qual foi que ficou a sequência? Digam aí para mim. De A até F, qual foi a sequência? E, C, A, F, D, B. Foi isso aí, não? Deixa eu falar, tia. Deixa eu falar. Tinha que colocar em números. 3, Ah, tá. Então, 3, 6, 2, 5, 1, 4. A coragem de vocês agora reinou. 3, 6, 2, 5, 1, 4. Essa é a sequência. Precisa fazer a primeira questão? Não precisa. Só a segunda. Enviar foto junto com a atividade de sexta-feira. Laiane pode enviar só a sequência. Também dá certo, tá bom? Alguma dúvida, meu povo? E aí? Sim. Negativo. É só a segunda, né, tia? Só Então dá a certo. segunda. A segunda já tá feita. Você não precisa mais fazer nada. É só tirar a foto e enviar depois. Alguma dúvida mais? Gabi, o livro dela é do professor. Bicha esperta. Então, meu povo, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, pergunta lá no Class. Não esqueçam de assistir a aula de sexta-feira, que é a continuação sobre o que a gente viu hoje, para fechar esse assunto. E na próxima semana a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, de forma geral, e entender também de que forma o Brasil participou dessa guerra. Como foi a participação, como foi que o Brasil foi convidado. O que aconteceu com os soldados brasileiros? Eles passaram por treinamento, não passaram, já foram para a guerra imediata. Então, a gente vai entender isso na próxima semana, Segunda Guerra Mundial. Não faltem, tá bom? Não percam o próximo episódio. Não percam o próximo episódio da nossa aula. Já ficando por aqui. Tchau!